Para mim, o trabalhador da área especial foi o maior prejudicado, né? Porque todas as outras aposentadorias acabaram tendo alguma regra de transição que atenuou um pouco de quem estava ali na beirada para aposentar, que conseguiu pegar um pedágio, trabalhar um pouquinho mais e conseguia aposentar. Já o trabalhador da área especial, coitado, que faltava ali 6 meses. Um dia. A gente já atendeu o trabalhador lá que faltavam, sei lá, 10 dias, 5 dias. Aí a gente dava aquela notícia triste ali pro cara, falou assim, olha, poxa, mas não tem uma regra de transição para mim, pô, só falta 10 dias. Não tem. E geralmente esse aí pula para 5 anos, 10 anos a mais, né? 10 anos. Normalmente 10 anos, o cara que entrou cedo, que antes entrava com 18 anos e ia aposentar com 40, 42, 43, agora vai ter que trabalhar mais 10 anos aí, 12 anos, vai depender de cada trabalhador, né? E trabalhar 10 anos a mais e receber pelo menos 30% a menos, né? Provavelmente. Um ponto até importante de destacar em relação ao ruído, né? Que a galera normalmente papa mosca nesse sentido, né? Porque a empresa não me paga adicional de insalubridade, o ruído tá baixo, o ruído não ganha. Só que para fins de aposentadoria especial, não faz diferença. Porque o ruído, ele atenua, por exemplo, o trabalhador trabalha exposto 90 decibéis, recebe um EPI que atenua 17 decibéis. Então, em tese ali, ele vai cair para um nível que estaria abaixo do limite de tolerância. Só que para fins de aposentadoria especial não faz diferença o EPI, para fins de ruído. Mesmo assim, a empresa às vezes fala que está dando um atenuador ou fornecendo, por exemplo, luva para graxa e óleo. E a gente, com processos trabalhistas, ou até processos na própria Justiça Federal, a gente comprova que aquele EPI não era eficaz. Entendi. Ou que o ruído que está constando ali no PPP não é o verdadeiro. Quantos e quantos processos a gente já ganhou lá no Sindicato Trabalhista mesmo, que se constatou vários agentes agressivos que não eram informados ali pela empresa no perfil professor gráfico previdenciário. Né? Só para quem está em casa entender, se você trabalha com graxa e óleo e tal, teoricamente, se você utiliza luva, aquele creme, como é que é o nome? Creme protetor e creme luva protetor nitrílica. e tal, enfim, você não teria direito à aposentadoria especial. Diferente do ruído, que o ruído, mesmo sendo comprovado que foi entregue o seu abafador, você usou e tal, ele ainda assim te dá o direito à aposentadoria especial. Por quê? Porque o ruído, ele tem ondas. E além de afetar o seu ouvido, que aí está tampado, mas está protegendo o ouvido. Mas os seus órgãos, eles não estão protegidos. E essas ondas prejudicam também os seus órgãos internos. Então é por isso que o ruído, mesmo com o EPI, ele não impede que você tenha a aposentadoria especial. Estou certo ou errado? Perfeitamente. Vocês me ensinaram direitinho. Na verdade, nós queríamos derrubar que a reforma da Previdência não incluísse esses trabalhadores que estão expostos a agente insalubre. Não é nenhum privilégio o cara trabalhar com 25 anos porque está área insalubre, não. É porque o tempo de vida dele, a exposição a esses agentes químicos, ele pode contrair um câncer, uma leucopenia e ficar surdo, igual eu, entendeu? E muito por aí vai. Fomos para Brasília. E assim pessoas de outros estados também. Nós tínhamos 3 deputados, 3 senadores. A Rose estava de atestado, estava doente nesse período. Você encontrou o Marcos Duval no aeroporto. Você lembra disso? Apresentei para ele aquele estudo. Você lembra disso? E ele ignorou. Nós fomos no gabinete dele aqui na Praia do Canto, no Triângulo. Mas combinando de receber a gente lá. Batemos na porta dele, ele não atendeu a gente. Foi infrutífero ali O único senador que atendeu a gente, que nos deu a oportunidade de mostrar esse estudo, quem foi? Fabiano Cantarato. De forma honrosa, respeitosa, O nosso único estudo senador. que a gente elaborou. As pessoas foram lá e tal, e contribuíram para quê? Para que
Fazer coro, né? Ali. Fazer coro, bater em cima. Sim. Porque senão, meu irmão, hoje era 96 pontos. Não aposentava especial nunca. Nunca. Então, assim, essa combatividade nossa e também de outros estados serviu, nós queríamos derrubar, mas serviu para frear pelo menos em 86 pontos. E aí nós saímos Piorar o que você falou. E nós saímos aqui do Espírito Santo para ir lá conversar com os senadores capixabas para apoiar a gente nisso, para não prejudicar você. Marcos Duval, a gente encontrou no aeroporto e ele se negou a atender a gente lá, não atendeu e a gente chegou no gabinete daqui para poder atender a gente lá e não atendeu. O único senador que atendeu a gente foi o Fabiano Cantarato, que contribuiu muito para a nossa luta. E o Helder, que era o único deputado federal que atendeu a gente lá. É o seguinte, como não tem lá no INSS nem o período de entrada e saída, quiçá as contribuições que foram recolhidas. E essas contribuições são de extrema importância, porque lá atrás, às vezes o cara trabalhou numa empresa que ele ganhava um salário muito alto, e isso vai fazer muita diferença agora. Antes não fazia. Nós não fazia. Mas agora, com o julgamento da revisão da vida toda... Graças a Deus, o Supremo voltou a favor do trabalhador. Graças a Deus. Vocês já fizeram algum caso parecido com isso, Rodrigo e Marcelo? Que teve uma mudança significativa para algumas pessoas? Teve caso nosso de salário mínimo saltar para quase o teto previdenciário, sair de R$ 1.300 para R$ 6.000, R$ 6.500. Sério? Vários casos assim. O pessoal que foi mais prejudicado com essa mudança de cálculo foi os anistiados, né? Que os anistiados da reforma do Plano Collor, normalmente eles estavam em estatais ganhando grandes salários, e a reforma do Collor em 91, 92 demitiu ilegalmente todo mundo. Então eles ficaram com a maioria dos salários deles, que eram os altos, não foram incluídos no cálculo da aposentadoria dessa galera. E aí, por exemplo, eles não conseguiram empregos e vieram aposentar depois por idade. Muito estudo da Vale aconteceu isso, que eles foram anistiados, voltaram para a Agência Nacional de Mineração, voltaram aposentados por idade, porque eles voltaram em 2011, saíram da Vale em 91, só conseguiram retornar para o emprego público em 2011. Então as aposentadorias deles ficaram muito baixas. Com essa revisão da vida toda, eles são um público-alvo maravilhoso, que esse valor aí aumenta muito, muito. A nossa grande crítica realmente é essa, né, de reformas que são aprovadas sem o diálogo com o trabalhador, né? A reforma trabalhista foi a mesma coisa, foi uma reforma que só escutou a voz do empresário. Os meninos estavam aqui, o Benhu, o Rony, o Gerli, eles falaram, a reforma trabalhista, ela foi aprovada, criada e aprovada com 6 meses. Exatamente. Como você cria um debate plausível com 6 meses, irmão? A reforma trabalhista só aprovou o que interessava ao empresário. A mesma coisa com a reforma da Previdência. Foi empurrado goela abaixo. Sente que, tipo assim, não é que a gente é contra o Brasil. Não é nada disso. Não, poxa. Entendeu? Muito pelo contrário. A gente torce para que o empreendedorismo, o empresário, todos cresçam. Porém, entretanto, todavia, esses empresários que estão aqui no meio e no início, eles também não entram no debate. Exatamente. Né? Quando a gente fala em empresários, são os grandes detentores da fortuna. Pequenos empresários que a gente torce para que eles cresçam, eles não entraram no debate, nem da Previdência, nem da reforma trabalhista. Não entraram no debate. Os médios empresários também não entraram no debate. Só quem entrou no debate, que levou lá em cima, foram aqui, ó. E da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, muitas das vezes prejudicou até esses pequenos aqui. E a reforma da Previdência ela foi proposta com 5 dias de governo, salvo engano. Foi no dia 5 de janeiro de 2019 e aprovou em novembro. Então, assim, não tem como dizer que teve estudos científicos aprofundados do trabalhador da área especial em 5 dias. Como é que você propõe um projeto de lei sem estudar quais os efeitos disso aí? Se o trabalhador da área especial vai aguentar? Porque existem já estudos em sentido contrário, não sei qual a grau de assertividade disso, mas de que o trabalhador da área especial, se ele ficar mais tempo na área especial, vai aumentar o risco de acidente de trabalho. Então, às vezes, a gente tenta tirar uma sobrecarga da Previdência Social de um lado e a gente vai aumentar ele do outro por meio de acidente de trabalho. Entendeu? Então, assim... E outro ponto também que foi um efeito rebote aí da reforma da Previdência, como a gente esticou muito as regras, o trabalhador autônomo não quer mais pagar a contribuição para a Previdência Social.
Porque ele fala, eu só vou me aposentar com 65 anos, para que eu vou pagar isso aqui hoje? Vou deixar de pagar. Reduz o custeio. Então diminui a arrecadação também da reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência, diminuiu ainda também a arrecadação em certo ponto. É na calada da noite, ó. Basta um governo querer aprovar coisas sem sentido e em detrimento do direito do trabalhador, né? Que levou décadas através de luta sindical e estudos, né, sociais, médicos, técnicos que comprovam que aquela atividade não pode ser exercida há mais tempo do que aquilo ali já prevê. O Benhu, o Rony, o Gerli, eles falaram, a reforma trabalhista, ela foi criada e aprovada por 6 meses. Exatamente. Como você cria um debate plausível com 6 meses, irmão? A reforma trabalhista só aprovou o que interessava ao empresário. A mesma coisa com a reforma da Previdência. Foi empurrado goela abaixo. Né? Sente que, tipo assim, não é que a gente é contra o empresário. Não é nada disso. Não, poxa. Entendeu? Muito pelo contrário. A gente torce para que o empreendedorismo, o empresário, todos cresçam. Os trabalhadores que trabalham com inflamáveis estão sendo completamente prejudicados com o projeto de lei complementar. Porque o projeto de lei complementar só estabelece como especial as atividades periculosas de eletricidade e de vigilantes. Fora isso, nenhuma atividade que é periculosa pela NR16 vai ser considerada como especial para fins de aposentadoria. Então aqui a gente está excluindo quem trabalha com explosivo e inflamável. O benefício de prestação continuada, o que ele tem como objeto o quê? O assistencialismo. Então não é para deixar ninguém rico, é para tirar a pessoa de uma situação de miserabilidade, perfeito? Então ele tem como objeto quem? Os deficientes físicos e os idosos acima de 65 anos. Além disso, eles têm que preencher um critério financeiro, ou seja, as pessoas que residem no mesmo teto com essa pessoa vão compor a renda per capita. Essa renda per capita não pode ser superior a 1/4 de salário mínimo. Ou seja, se esse idoso de 65 anos mora com outra pessoa e essa outra pessoa não ofere renda, nem o idoso, ele vai ter direito. Mas se essa pessoa que mora com ele trabalhar e receber um salário mínimo, ele já tem condição de prover o sustento dessa casa e esse idoso já não vai ter direito. Entendeu? Basicamente é isso. A mesma situação aplica para o deficiente. O deficiente de qualquer natureza vai ter direito a esse benefício, desde que preenchido o critério financeiro. Também. Pois é, os PCDs eles não foram afetados pela reforma da Previdência. Foram a única classe aí que não foi afetada pela reforma da Previdência. Não foi? Muito boa pergunta. Então, assim, Porque eu achei que tivesse... não. Eles têm uma lei regra- complementar própria. Eles já tiveram a regra e não foram afetados. Aí existe para homem aposentadoria para deficiente leve 33 anos, deficiente moderado 29 anos e deficiente grave 25 anos. Então, assim, eles têm e não tem critério etário para esse tipo de aposentadoria de tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição ela foi extinta para o trabalhador comum, mas para o trabalhador deficiente essa aposentadoria ainda não foi extinta. Eles também têm a idade reduzida para fins de aposentadoria por idade. Qualquer deficiente, ao invés de aposentar com 65 anos de idade, pode aposentar com 60 anos de idade se homem. Se mulher, pode aposentar com 55. Para a mulher, a vantagem até ficou um pouquinho maior, já que o critério de aposentadoria por idade para a mulher subiu para 62 e o para deficiente continua em 55. Então, para a mulher ficou ainda a vantagem um pouquinho maior. 7 anos. Então, assim, o problema é o critério de deficiência para fins de aposentadoria é diferente de um critério de deficiência para outros fins. Por que eu estou falando isso? A aposentadoria de deficiente, ele passa por um critério, por uma avaliação que a gente chama de IFBRA, que é uma avaliação internacional que vai avaliar os graus de barreira que esse deficiente tem que se inserir na sociedade. Quais os graus de barreira que ele tem que superar para se inserir na sociedade. Ele vai passar mediante uma avaliação médica e uma avaliação social. Ele vai avaliar, ele consegue pegar ônibus sozinho, não consegue pegar ônibus sozinho, como é que é o local onde ele mora, ele tem dificuldade de fala, não tem dificuldade de fala. Então tem que responder certos critérios para preencher. Preenchendo esse formuláriozinho, vai ser feita a pontuação. A depender da pontuação que ele preencher,
ele vai ser caracterizado em deficiente leve, moderado ou grave. Aí depende dessa avaliação. O cara, você falou que é 60 anos, homem, 55 mulher, dependendo, 30, né? 33 para o homem, 33, Não, de contribuição. 33 33 o leve, 29 o moderado e 25 o grave. 25 graus. Não era 20 antes, não? Não. Não, sempre foi isso aí. Certo. Tá, beleza. São 25 ininterruptos. Como é que funciona esses 25? Não tem necessidade de ser ininterrupto, não. Até porque ele pode adentrar e sair do mercado de trabalho também. Então, a gente, por exemplo, trabalhou 10 anos no supermercado, foi mandado embora, Entendi. foi demitido, depois foi readmitido em outra Beleza. empresa, né? Não precisa ser Não ininterrupto. precisa ser ininterrupto. Beleza, primeira pergunta. Sim, não precisa ser, não. Não ia fazer, mas agora eu tô complicando. Porque eu lembrei que, pô, um montão de colega Não. que a gente Abriu uma caixa de conhece e Pandora tal. agora. Vamos lá. Alguns trabalhadores entraram na empresa sem ser PCD. Ali dentro, ou lá dentro, ou lá fora, tiveram um problema e passaram a ser PCD. Então ele está com 10 anos sem ser PCD e agora já tem 10 anos que ele é PCD. E aí, José? A gente unifica o tempo de contribuição dele. Se a gente vai aposentar, aí vai depender, né? Tudo a gente depende de um planejamento previdenciário. Que eu posso ou converter esse tempo de deficiente para tempo comum, ou converter o tempo comum para tempo de deficiente. Aí eu vou analisar caso a caso para ver qual é a aposentadoria melhor ou qual vai ser mais rápida para ele. O legal da Previdência é isso daí. Tem muitas tabelas de conversão que muita gente não conhece. Mas Porque não dá para somar as duas não, né? Somar os Você sempre tem que unificar por qual aposentadoria você quer. Você tem que escolher para que caminho você vai tomar. Aí Entendi. você converte ou aumentando o tempo ou reduzindo um tempo. Multiplicando por 0, alguma coisa ou multiplicando por 1, alguma coisa. Então, E vale dizer que ainda o trabalhador da área especial que for deficiente, ele vai ter esse direito a fator de conversão também, de forma diferenciada. Continua, né? Mas, por exemplo, eu perdi um membro, a exemplo, né? Perdi um membro e trabalho exposto a ruído até dezembro de 2019, por óbvio. Eu posso converter esse tempo exposto a ruído para tempo de deficiente grau leve, que aí vai ter 32% de conversão, para alcançar esses 33 anos de forma mais antecipada, entendeu?